mais importante é ser um crente. Porque o crente, meu amigo, o crente é aquele que leva a bofetada e dá outra face. E aí? Oh, Jesus! O crente é aquele que é julgado por todos e por ninguém é julgado quando ele está como homem espiritual. Mas quando ele passa a ser carnal, ele leva uma bofetada e dá duas. E aí? Ele abre a boca e já está sendo medido. Que o pastor falou, ninguém aqui está para medir ninguém, porque com a medida que medirem, nos medirão. Então é com muito temor de Deus que eu estou aqui com esse microfone, falando o recado de Deus para a igreja e para a minha vida, amém? Amém. Aleluias. Diga para o seu irmão do lado, glória a Deus porque você é um crente. Aleluia, glórias a Deus. Hoje as pessoas têm o costume de falar, mãe, você é crente, você é louco. Pois eu devolvo essa palavra, você que é louco de não ser crente. Para onde você vai quando eu morrer? Quando você se sente vazio, né? No secreto do seu quarto, abandonado, nada preenche o teu eu, ou sei lá, o teu questionamento, a sua alma, e você vai lá, corre para um copo de bebida, para um cigarrinho, para qualquer besteira. Você que é louco. Eu nem assim me sinto mais. E se eu vier a me sentir, eu corro para os braços do papai, ele me abraça e ele me alegra, e a gente tem momentos ali de relacionamento. Glória a Deus. Você pode viver isso. Agora veio a palavra relacionamento. Relacionamento. Vocês notaram quando Ana estava quebrantada no altar de Deus? Você já teve essa experiência, meu amado? Então você é louco de não ter tido, hein? Você não precisa vir aqui na frente da igreja, porque o altar de Deus está dentro do teu coração. Glória a Deus. Que Ele te pegue no teu banho, na tua sala, no teu quarto, na tua intimidade, na tua privacidade, porque Ele é o Deus da intimidade. Então Ana estava ali já a ponto de estar orando em línguas, e entra o sacerdote ali, e quando vê aquela cena pensa, pronto, essa mulher está embriagada. Olha só que insensibilidade. Ele era homem de Deus, sacerdote. Às vezes nós, tanto como pastores, como líderes ou servos do Senhor, não importa, perdemos essa sensibilidade do Espírito Santo, que no momento ele teve ali, aconteceu com ele. Ele então julgou que ela estava embriagada. E naquele tempo existia uma tribo chamada a tribo de Belial, que era conhecida por homens beberrões e briguentos. Ela até falou, longe de mim, né, ser filha de Belial, estou aqui porque estou atribulada de espírito. Ana poderia ter se ofendido com o comentário de Eli, não poderia? Geralmente, se fosse eu, já né, quebrou o clima. Estou ali orando em espírito, me derramando. Aí chegou lá o sumo sacerdote, e eu estou pensando que ele vai falar, pô, Robertão está no espírito, é homem espiritual. Ele veio me dar uma cutucada, ô, tá bêbado, não estou entendendo nada que você está falando. O que você faria? Você ia continuar no espírito? O que Jesus faria? O que Ana fez? Ana não julgou a ele. Antes expôs a ele, na qualidade de sacerdote, a sua petição e a sua necessidade. Meus amados, o que nós observamos no caráter de Ana aqui? Em primeiro lugar, Eli era um homem tão ocupado com as coisas do tempo. Imagine naquela época. Existia todo um ritual. O povo judeu já é um povo cheio de tradições, na verdade, de rituais para tudo que ele faz, até a comida dele, o que ele come, como ele faz, as suas vestes. Imagine naquele tempo as coisas de Deus como não deveriam ser, né? Então ele andava preocupado, né? É dia do Senhor, então o candelabro precisa ter óleo, o censário precisa estar lá aceso, as cortinas, as vestes do sacerdote. O sacerdote, para entrar na presença do Senhor, no Santo do Santo, ele entrava amarrado com uma corda, porque se ele não estivesse com a vida em santidade, ele saía de lá morto. Ele entrava, sacrificava ao Senhor, e o povo esperava no ato para ele vir profetizar a palavra. E se ele demorasse demais, às vezes acontecia de se puxar ele morto, não saía vivo. Então ele andava sempre preocupado, e não teve a sensibilidade de perceber
a presença do Espírito de Deus em Ana. Nós, como cristãos, como pastores, líderes ou não podemos perder a sensibilidade de Deus para as coisas. Não podemos julgar pela aparência. Não podemos querer tomar o lugar de Deus em nada. Amém? Amém. E Ana também não se ofendeu e respeitou a posição de Eli. Meus amados, eu queria dar um conselho para vocês. Como eu comecei a falar de mim como pastor, e da forma que entrei aqui, eu andei muito tempo, sabia, com o meu ministério travado. Não era o meu ministério de estar pregando ou de estar frequentando a igreja, não. Era o meu ministério de buscar intimidade com Deus, estava travado. Sabe por quê? Porque vira e mexe, eu falava das pessoas que tinham me caluniado, me traído, mentido para mim, falaram de mim pelas costas, falaram de mim pelas costas. Então o que acontecia? Quando eu estava sendo curado, é como uma ferida, meus amados. Uma ferida abre no teu braço. Então o óleo é o quê? É o bálsamo, é a cura. Aí o Senhor derrama o óleo, aí ela está cicatrizando. Aí o Senhor está na expectativa: ó, meu servo está sendo curado, logo ele vai estar aqui comigo, né, conversando comigo, em intimidade comigo. Não estou falando de fazer a obra, não, em intimidade. Aí daqui a pouco o linguarudo começa a falar: ah, mas o fulaninho, a fulaninha, é como se eu coçasse a ferida com uma unha suja. O que acontece? Aquela casquinha que estava se formando, ela cai. Aí ela sangra de novo. Aí eu volto para trás. Aí a ferida não fecha. Tanto serve para um lado quanto para o outro, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, meu amado. Eu vou dar um conselho para você: não fale mal de ungido de Deus. Não fale mal de ninguém. Eu, como pastor, não vou falar mal de ovelha nenhuma. Quando eu liberei perdão para essas vidas, Deus me deu graça. Não sinto mais mágoa, não sinto mais ressentimento, não sinto mais rancor. Graça. E se elas vierem até mim, eu as ajudo. Se puder ajudar, as ajudo e oro por elas. Aí a justiça de Deus começou a se manifestar, tanto numa vida quanto na outra. A justiça de Deus não é você orar e Deus castigar aqueles que te perseguem, mas a justiça de Deus se manifesta para que nós venhamos a ser curados, para que venhamos a ter o caráter como Ana teve. Amém, meus amados? Então eu vou te falar mais uma vez: não fale mal do teu pastor, ou de pastores, ou do teu ex-pastor, ou do pastor do tempo que você era criança. Não fale mal de ninguém. Não fale mal principalmente do ungido do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 16, 22: não toqueis nos meus ungidos, e não maltratei os meus profetas. Não toqueis, meus amados, não é você ir lá e dar um soco em pastor, em profeta, não, ou no seu irmão, ou no seu ungido. É você, muitas vezes, falar mal. Não fale mal de ninguém, tanto de um lado quanto do outro. Deus é quem faz a obra. Aquele que começou a boa obra em minha vida, na tua vida, é fiel e justo para completar, para ir até o fim. Filipenses 1,6. Ou acaso nós esquecemos disso? A palavra diz assim: a conversão não é um milagre instantâneo, a conversão é um processo. Quando eu descobri isso, eu tive mais força para continuar caminhando com Deus, com Jesus. Porque o acusador, ele aponta. É como a pastora falou, né? Estar com Jesus não é eu aceitei Jesus, agora eu estou no quadrado. Não, estar com Jesus é chegar no começo de um caminho e começar a caminhar. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Amém. Glórias a Deus. Então vocês estão com Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo, qualquer pessoa, quanto mais nós, servos do Senhor, para melhorarmos. E tem mais uma outra coisa. Eu queria falar para você a respeito de pastores. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, né? Crede no vosso Deus e escutai, ouça, irmãos, a prosperidade do Senhor não vem sobre nossas vidas porque nós não queremos escutar o que o profeta tem a nos dizer. Escutamos só aquilo que a gente acha que está certo. Deixe o Senhor julgar. Não vamos julgar. Deixe o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer. Não vamos fazer. Quem era eu? Quem éramos nós? Para o Senhor achar graça em nós.
Vamos nos espelhar no exemplo na vida de Ana. Vamos ter como exemplo a virtude dessa mulher. E ela recebeu a sua bênção. E nasceu o pequeno Samuel. E ela entregou ao sacerdote para servir a Deus. Agora, meus amados, falando em entrega, qual, depois é claro de Deus que entregou seu filho por nós, qual o maior exemplo de entrega na vida, na palavra de Deus, foi Abraão, que entregou seu filho Isaque. Não é verdade? Agora, existe alguma coisa para se notar na vida de Abraão e Sara. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Existia uma promessa que ele teria uma descendência. Só que Sara já era, além de ser mulher estéril, ela era avançada em idade. E o que Abraão fez? Ele pegou uma das suas concubinas, uma das suas escravas, e a fez concubina, e falou para sua mulher: então eu vou dar um jeito, né? Você já tem muita idade, então vou gerar filhos com ela. E aí foi o erro de Abraão. Muitas vezes nós não conseguimos esperar. Nós não conseguimos esperar a bênção do Senhor, o tempo do Senhor, para recebermos essa bênção. E queremos dar o nosso jeitinho. E esse jeitinho de Abraão custou caro. Esse jeitinho de Abraão custou muito caro até para o povo de Israel, porque na descendência de Ismael, os ismaelitas, muitos povos surgiram que até hoje são inimigos dos povos de Israel. Trouxe consequências para a vida dele. Mas depois que eles tiveram Isaac, eles entregaram. Entregaram de uma forma incompreensível. Depois de Isaac já ser menino, Abraão foi ao monte para sacrificar o seu filho Isaac, e Deus proveu ali a vitória ao seu servo Abraão. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para o menino Marcelo começar a louvar, porque eu estou encerrando a mensagem. Vou passar aqui a